Olá, meu nome é Renan, tenho 35 anos, sou barbeiro, sou pai da Luísa, hoje com 5 anos, e eu tive uma experiência de quase morte que mudou a minha vida, transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Bom, eu tinha uma vida normal, né? Acordava cedo, trabalhava, pagava boleto, reclamava da vida, mas ia tocando. E um dia o meu primo, o mais querido, um irmãozão meu, pegou Covid e depois de 2 semanas ele não aguentou e veio a falecer. Inclusive no dia do aniversário dele, que ele ia fazer 36 anos, e na mesma hora que ele nasceu. Passaram-se 2 meses, um outro primo meu, de 38 anos, também pegou o vírus, não resistiu também e veio a falecer também. Minha prima também pegou o vírus, 30 dias depois dela ter pego o vírus, ela teve falência cerebral, faleceu. E a minha mãe foi no velório do meu primo, desse de 38 anos, irmão dessa moça, que inclusive é afilhado dela. Ela pegou o vírus e passou para mim. Quando chegou em casa, eu peguei o vírus. E aí começa a minha história. Fiquei 10 longos dias em casa, brigando com os sintomas. E no 10º dia, minha saturação foi a 86. Aí eu vi que já não tinha mais jeito, eu tinha que ir para o hospital. Uma coisa que eu temia muito. Mesmo porque eu perdi 3 primos depois de ser hospitalizado. E quando eu fui no hospital foi confirmado que estava 86 de saturação, aí já fui internado. Chegando no hospital eu fui medicado, fiquei com um aparelho convencional de oxigênio para ver se a saturação subia, mas sem sucesso, não subiu e eles tiveram que fazer outros procedimentos. Aí eu fui transferido para uma outra ala do hospital para ficar com a máscara VNI. A máscara VNI é como se fosse uma máscara convencional, que a gente usa no dia a dia. Porém, ela dá um vácuo no seu rosto. Inclusive, se sobrar alguma fresta, eles tampam com fita para não vazar nenhum tipo de ar. Ela solta o oxigênio no seu pulmão. Era muito agoniante, porque eu ficava com essa máscara tentando respirar e não conseguia soltar o gás carbônico. Tinha um caninho bem fininho que ficava do lado da máscara. A hora que vinha o ar, eu prendia e não conseguia soltar. Quando eu não aguentava mais, começava a soltar muito pouco ar, ficava bem pouquinho e foi tão agoniante eu querendo respirar e não conseguia. E eu tentava puxar o fôlego, conseguia puxar o fôlego, não conseguia soltar e aquilo ia me deixando desesperado. Eu achei que eu ia morrer, por vários momentos eu tentei tirar a máscara para tentar respirar, vir ar e não conseguia vir. Aí nesse momento eu ouvi uma voz assim, eu não sei se eu ouvi de fato ou se eu imaginei, que falou assim, o caso dele vai ser muito difícil reverter, eu acho que não vai dar certo. E aquilo, para mim aliviar daquela dor, eu queria morrer naquele momento. Foi o momento mais difícil da minha vida. E eu tenho uma filhinha, que hoje tem 5, ela tinha 4 anos. Eu só pedia perdão para minha filha, eu estava com 9 eletrodos grudados no corpo, aparelho de pressão, o soro, aqui eu arranquei tudo, falava perdão filha, tirando tudo, porque eu não aguentava mais, eu queria antecipar minha morte naquele momento, porque eu achava que não ia dar mais nada certo, eu achava que eu ia morrer. Nesse momento que eu tentei tirar tudo, os aparelhos, eu até consegui tirar todos os aparelhos, veio uma equipe médica ali correndo, gritando, para, o que está acontecendo? E veio, aplicou uma injeção aqui no meu pescoço, só lembro disso. E lembro de ter acordado novamente com a máscara, inclusive. E eu estava com o celular ainda, mandei uma mensagem para a mãe da minha filha. Falei para ela, se na pior das hipóteses eu morrer, não deixa de levar minha filha para minha mãe ver não. Mandei uma mensagem para minha irmã, que estava muito preocupada. Falei para ela, um dia a gente se encontra. Mandei uma mensagem para minha mãe, falando para ela que ela não tinha culpa, que ela não passou o vírus para mim. Eu que peguei o vírus dela. Eu estava com muito medo de eu morrer e minha mãe se sentir muito culpada com isso. E eu mandei mensagem para elas e logo em seguida minha irmã chegou no hospital, ela estava sabendo de tudo, minha irmã é enfermeira, sabia que não estava normal, foi lá no hospital para saber mais de mim, falaram para ela que eu ia ser entubado,
Ela pegou meu celular, minha carteira e levou embora. A médica veio até mim e falou, vamos tirar a máscara VNI agora, porque a sua saturação subiu a 96. Tirou a máscara, aquilo foi um alívio, foi como eu renascer ali de novo. Eu já tinha acordado da sedação e ela me disse que precisava manter em 96 por 40 minutos. Passaram 12 minutos e voltou a 80. Quando voltou a 80, ela veio em mim com uma cara muito entristecida, com o rosto triste, e disse, Renan, a gente vai ter que te entubar. Naquele momento, depois de perder 3 primos, depois de ser entubado, eu fiquei com muito medo de morrer. Ainda mais com uma filhinha de 4 anos me esperando em casa. Eu segurei no braço da doutora e falei assim, faz outra coisa, tenta fazer outro procedimento, mas não entube eu não. Escorreu uma lágrima dela até. E ela me disse assim, Renan, você não está aguentando mais respirar. O seu pulmão não aguenta mais respirar. O aparelho só vai respirar por você, mas você precisa ser entubado, senão você vai ter uma parada cardíaca. E nesse desespero veio um enfermeiro que pegou no meu rosto, segurou em mim aqui, falou, cara, confia em Deus. Você falou que tem uma filha, como que é o nome da sua filha? Eu falei, é Luísa. Ele falou, ah, legal, a minha é Heloísa. Ele falou, quantos anos sua filha tem? Eu falei, tem 4 aninhos. Ele, a minha também. Quando que ela faz aniversário? Eu falei, 21 de setembro. Ele falou, a minha faz dia 6 de setembro. Mas confia, cara, vai dar tudo certo, a nossa equipe já está preparada. Você vai sobreviver. Nesse momento eles colocaram um sedativo em mim, ficava soltando uma fumaça, ficava o tempo todo, aquela fumaça em mim, e eu escutava vozes. Ele não tá dormindo. Ele não tá dormindo, ele não tá apagando. Dobra o sedativo, dobra o sedativo. E dobrando e eu ouvindo, e eu ficava, preciso da sua ajuda, preciso da ajuda do Senhor, vai comigo, vai comigo, vai comigo. Até o momento, e eles começaram a empurrar a cama. Ao mesmo tempo que eu pedi ajuda, nesse mesmo tempo eu achava, agora eu vou morrer. Porque eles estão indo me entubar, e a cama começou a andar. Não me tiraram da cama, começou a empurrar a minha cama. Num certo momento eu dormi e apaguei quando eu fui entubado. Eu queria compartilhar com vocês a parte que eu não vi, mas que minha família viu, presenciou e depois que eu fiquei sabendo. Teve um dia que minha irmã foi me visitar no hospital. Eu estava pronado, de barriga para baixo, com o tubo saindo da minha boca e com pedra de gelo na nuca, nas axilas, nas costas, atrás do joelho e nos pés. Minha febre não abaixava de forma alguma. O ar-condicionado virado em cima de mim. Teve momentos de eles ensopar uma manta com álcool, jogar em cima de mim para ver se a minha febre subia. A minha irmã presenciou tudo isso e foi muito difícil para ela. Teve um momento que, quando eles foram me destubar, tirar a intubação, eu disse que fiquei muito agitado, a saturação voltou a ficar baixa, o oxigênio voltou a 100%, e eu comecei a tomar um medicamento chamado Nora, coração continuar batendo. Nesse momento que eu fui entubado novamente, eu adquiri uma bactéria chamada KPC. Ela é chamada popularmente de superbactéria, ela resiste a qualquer antibiótico. E eu peguei essa bactéria. E eles avisaram a minha família, dizendo da bactéria, que o perigo agora era a bactéria, não mais o vírus. O meu pulmão já estava a 90% de comprometimento e com a bactéria viver era muito difícil, muito difícil. E eles começaram a dar um antibiótico e pediu para a família 72 horas para ver se o antibiótico ia fazer efeito, não fez. Entraram com um segundo antibiótico um pouco mais forte, 72 horas novamente, não fez nenhum efeito. E a bactéria já tinha entrado na corrente sanguínea e podia parar meu coração a qualquer momento. A Nora aumentou para o coração continuar batendo, mas os rins podia comprometer, fígado, qualquer outro órgão. A última opção dos médicos foi um antibiótico que veio de fora, importado. Só tinha um em Guarapuava, eles entraram em toda a rede do sistema de saúde do Paraná. Só tinha um, o último.
E eles solicitaram esse antibiótico. Em paralelo a isso, foi pedido também para uma equipe vir fazer uma traqueostomia em mim, só que a equipe veio, avaliou e disse que não valeria a pena, que eles iam perder tempo, ia judiar mais, sendo que eu não ia viver, não ia sobreviver. Chegou o antibiótico, eu comecei a tomar esse antibiótico e eles avisaram a minha família: ó, esse antibiótico é o último recurso que a gente vai ter com o seu irmão, falou para minha irmã, é o último recurso que a gente vai ter, e só que tem um problema, ele é muito forte, ele pode parar o coração, o fígado ou o rim, ele pode dar falência nos órgãos de tão forte que ele é, só que não tem mais o que fazer, ou é esse antibiótico e ele morrer, ou ele continua sem o antibiótico e morre pela bactéria. Comecei a tomar esse antibiótico, em 3 dias, metade do vírus já tinha sumido no meu corpo. Depois da outra metade, no 10º dia, tomando antibiótico, eu já estava livre do vírus e estava praticamente curado. Enquanto eu estava entubado, eu não tenho lembrança de nada, mas tem uma coisa que foi muito importante, inclusive para o modo que eu penso hoje. Foi quando eu acordei em um lugar muito diferente de tudo que eu já vi. Tinha uma recepção grande, enorme, toda prateada. Ela toda cercada de vidro, lá fora uma graminha verde, baixinha, um lugar bonito. Não acordei apavorado, mas eu acordei nesse lugar. Inclusive tinha um rapaz do meu lado, e esse rapaz, inclusive, ele estava de verdade do meu lado e infelizmente ele faleceu. Ele acordou junto comigo nesse lugar. E eu fiquei olhando aquele lugar, falei, nossa, como que o céu é diferente, achando que eu estava no céu. Aí comecei a chamar esse rapaz, falei assim, não, acorda, a gente acordou no céu. E ele não acordava. Aí fiquei chamando ele várias vezes, ele não acordava. Falei, puxa vida, o cara não acorda. Aí fiquei olhando, admirando aquele local. Lá atrás, bem lá no fundo, era uma pessoa da minha cor, da minha altura mais ou menos. Eu não consegui ver o semblante. Olhou para mim e voltou. No momento que ele voltou, eu acordei. Aí eu acordei na cama do hospital de verdade, mas eu acordei todo amarrado, pé, mão amarrado, um lençol passando por aqui assim. Aí eu vi o ar-condicionado e falei, ué, então eu não tô no céu, né? Pensando. Isso eu já tava com um tubo saindo aqui da traqueostomia, mas eu tinha destubado. Olhei, vi uma televisão, falei, não tô no céu. Aí eu fiquei deslumbrado, cara, eu não tô no céu. Cara, eu tô vivo, fiquei me apertando, falei, tô vivo. Cara, nossa, eu tô vivo, fiquei pensando naquilo. Aí chegou uma doutora, falou assim, chegou perto de mim e falou, olha quem acordou, que bom que você acordou. Aí eu fiquei olhando para ela meio assustado. Aí ela chegou de mim e falou assim, você sabe tudo que você passou aqui? Aí eu fiz sinal que não conseguia falar por conta da tráquea. Aí ela falou assim, você acredita em Deus? Eu falei assim, eu acredito. Eu sinalizei que sim. Aí ela disse, então você acredita mais, porque ele fez um milagre aqui na sua vida. Você foi o caso mais grave que a gente já teve aqui na UTI. Mas fica tranquilo, depois eu te conto tudo. E o mais bacana disso foi um enfermeiro que veio me pedir calma, que tinha uma filha igual a minha, da mesma idade que a minha. Ele apareceu ali na hora que eu acordei, alguns minutos depois, e veio, falou pra mim, eu falei pra você que você ia viver, cara, eu não disse que ia dar tudo certo? Sabe quando você me contou da sua filha ali, que ela tem a mesma idade que a minha e tudo? Eu ia te entubar, eu que ia te entubar, só que eu não consegui. Eu fiquei lá fora o tempo todo, enquanto a enfermeira não foi lá me avisar que a intubação tinha dado certo, que você não tinha morrido na intubação, que eu consegui voltar, porque eu ia te entubar, cara, mas eu não consegui. Quando você falou da sua filha, quando você falou a idade dela, o nome, que era tudo parecido com a minha filhinha, eu fiquei muito comovido e não consegui, mas graças a Deus você sobreviveu. E eu tiro algumas reflexões de tudo isso. Depois de passar 30 dias no hospital, eu tive que voltar a aprender a andar, a engolir, a comer, a respirar normalmente. E eu notei o quanto as coisas que a gente menos dá valor,
Uma coisa tão simples, que é o ato de respirar, era tão importante para mim. Principalmente quando eu estava na VNI. Ali eu notei o quanto que respirar é tão simples e tão divino. Eu via as pessoas respirando sem aparelho, sem a máscara de oxigênio, eu achava que elas estavam com falta de ar. Eu achava que eu nunca mais ia respirar normalmente. E na minha casa, com a ajuda da minha família, ajuda inclusive para ir no banheiro. Eu fui me readaptando, voltando a andar, e aos poucos, com a ajuda da minha família, a minha fala passou de ser trêmula para uma fala mais normal, comecei a falar mais normal, comecei a comer coisa sólida que eu não poderia comer no começo, reaprendi a engolir novamente, com a ajuda de um andador, eu voltei a andar depois de 30 dias, com muita força de vontade, com muita vontade de poder pegar minha filha no colo, com muita vontade dela dar um abraço em mim e eu estar de pé. E eu vejo o quanto que é importante a gente agradecer pelas coisas que a gente já tem. Ninguém fica pedindo para Deus para poder andar, já que tem as duas pernas. Ninguém fica pedindo para Deus para você engolir normalmente, já que você engole. Então agradeça pelo que você tem. Vai fazer muita diferença na sua vida. É o que faz na minha. E que me ajuda a me manter em pé e sempre acreditando que existe sim uma força maior, que eu chamo de Deus, que estava ali presente no dia que eu mais precisei. E eu havia questionado muito Deus, né, depois que meus primos faleceram, de tanta reza, de tanta oração, de tanto empenho, promessas para eles voltarem a viver, para eles reverter a situação que eles estavam e viver, mas não deu certo, eles morreram. E Deus veio para me mostrar que no momento que eu mais precisei dele, no momento que eu estava ali, só eu, ele e a morte, ele veio para me mostrar a vida. Ele veio para me trazer a vida novamente. Ele literalmente me deu o sopro da vida. E eu estou aqui para contar essa história para vocês.